A entidade mandou me chamar, eu desci e fui. Estava lá sentado, tinha 7 cigarros assim, ele fez assim, acendeu os 7. Ele estava fumando um cigarro, botou na boca, eu falei, você não adianta me impressionar, porque tudo isso aí eu sei. Eu conhecia, minha avó fazia tudo aquilo ali. Eu falei, não adianta me impressionar. Ele disse, você é muito abusado. Tá vindo uma tempestade negra, muito negra para o seu lado, e você precisa fazer isso, que era o trabalho de eu ir no cemitério e comer vísceras humanas. Quando ele falou que eu tinha que fazer esse trabalho para essa tempestade se dissipar, eu me opus a não fazer. Aí eu falei para ele assim, eu não vou fazer isso. Ele disse, se você não fizer, eu vou te matar. Eu falei para ele assim, maior do que Deus não existe. E eu desafiei, no caso, Satanás. Se você não me matar, eu te mato. Ele disse, 7 dias, eu vou te matar. Em 7 dias, eu levei 6 tiros. Com 14 anos de idade. Então, no dia 19 de setembro, eu não esqueço essa data, de 1989, eu levei 6 tiros. Eu estava arrumado, muito bem arrumadinho, estava começando com a comunidade. Aí esse parceiro, pô, vamos lá fazer a divisão dos negócios. Quando eu fui, cheguei lá, era uma emboscada, ele disparou uma pistola e me deu 6 tiros. Eu fiquei jogado na rua. Quando eu acordei, eu sabia que tinha sido alvejado, mas até então não sabia que eu estava baleado. Eu levantei, um monte de gente ficou assustada, eu comecei a correr, entrei no 903, que era Manguinhos. Quando eu entrei no ônibus, sentei no banquinho da frente, quando eu percebi que eu estava tendo sono, quando eu botei a mão no rosto, sangue. Aí eu entrei em desespero, entrei em pânico. Aí comecei a gritar que ia morrer, e me balançava, porque eu não queria adormecer, quando veio uma menina, que eu tenho certeza que essa menina, se ela não foi uma enviada de Deus, ela era um anjo. Ela tocou no meu braço e disse, você não vai morrer. Eu falei, mas eu estou perdendo muito sangue. Eu levei aqui, ó. A câmera está ali, dá para ver. Eu levei 3 tiros aqui. Execução mesmo. E foi próximo, foi 2 metros de distância. E levei aqui no braço, ó, 1, 2. Na realidade, o tiro entrou aqui, saiu aqui, entrou aqui, saiu aqui, e um tiro na barriga. Levei 6 tiros com 14 anos de idade. E fui para o Getúlio Vargas. E chamaram a minha família, eu dei entrada no hospital Getúlio Vargas e eu apaguei. Dali eu não lembro mais de nada. Segundo a minha família, segundo os médicos, eu tinha entrado em óbito, com 14 anos de idade. 3 tiros na cabeça. E nesse período eu me via, eu tive uma experiência que eu só fui entender depois que eu conheci Jesus. Eu via Marcelo em pé, vendo o Marcelo deitado. Eu me via nu, sem vida, o corpo, e eu me via. Quando de repente, era como se fosse um túnel, muita neblina, vinha um homem grande, alto, como o seu rosto, era como o resplendor do sol do meio-dia. E quando ele vinha, ele olhava para mim, olhava para o meu corpo. Quando ele olhou para o meu corpo, ele tocou nas minhas vistas. Quando ele tocou nas minhas vistas, eu acordei no Getúlio Vargas. Ele levantou e quando eu falei, tá vivo, tá vivo, foi um reboliço terrível no Getúlio Vargas. Me tiraram da maca, eu estava despido, e me levaram para a sala de cirurgia, onde foi removido um dos projetos da cabeça. O projétil entrou 3 tiros aqui, muito próximo um do outro. Ó. Dá para ver aqui, talvez um aqui e 2 aqui, um do lado do outro. Entrou os 3, essa claridade todinha aí, ó. Eu era muito visitado no quarto por muitos médicos, porque queriam estudar, entender o rapaz que levou. Como tomou 3 tiros na cabeça, morreu. Cheguei a óbito e viveu de novo. Até então ainda não entendia nada de Deus, não entendia nada do Evangelho. Todo esse processo passou. Eu me recuperei no Getúlio Vargas, fiquei operado, fui embora, recuperei na casa da minha irmã. Minha vida progressa, ainda continua ainda no tráfico, durante um período até o meu encontro com Jesus. Porque eu vim de uma família destruída. Eu nasci para dar errado. Eu nasci para dar errado. Seu pai era um traficante. Sua mãe era gerente do tráfico, uma usuária de drogas. Você usou droga, eu usei droga antes mesmo de nascer. Teu irmão, que era teu ídolo, que você venerava, vira traficante. Tua irmã, as duas, vira mulher de vagabundo. O que você vai ser, cara? Eu tinha tudo para dar errado, tudo. E a primeira vez que eu usei drogas, eu nunca fui fã de usar drogas. Mas a primeira vez que eu usei drogas, eu usei com a minha mãe. E aí fui crescendo, 17, 18, fazendo vários tipos de assalto. Aí com 20 anos eu já estava indo para a igreja, porque um amigo que eu comentei contigo, o nome dele é Cláudio
Cláudio Fernandes, ele estava evangelizando na comunidade, eu estava fumando baseado. Aí quando ele veio, eu fui, escondi a arma e apaguei o baseado. Peguei ele assim, com uma abordagem assim leve, me apresentando um Cristo que eu nunca tinha visto. Sabe, falando a minha linguagem. E aí, jovem e tal, e aí, tudo certo, mano, batendo na minha mão. Pô, eu quero falar pra você de um cara que te ama, que pode mudar sua vida, que independente do que tu faça, ele te ama. Falei, pô, eu sempre me achei indigno do amor de Deus, sempre me achei. Pela vida que eu vivia, então eu me achava indigno. E ele me apresentou um Jesus assim, diferente. E ele me convidou, eu fui lá, assisti uma peça teatral. E gostei, aí ficava indo pra igreja, convivendo ali com a galera da igreja. Aí até que um fatídico dia, eu precisava pagar uma dívida, fui fazer um assalto. Na realidade, esse assalto foi um sequestro. E já estava tudo certo, já estava já com resgate, com dinheiro. E quando eu ia deixar a vítima, houve uma perseguição policial, houve trocação de tiros, onde eu fui baleado mais 4 vezes. Aí eu levei mais um tiro na cabeça aqui atrás, levei um tiro aqui na coluna cervical, o policial estava com escopeta, deu tiro, onde entrou um monte de estilhaço na minha cabeça, que está ali, eu não consigo identificar, mas tem 5 estilhaços na minha cabeça de tiro de escopeta. Aí foi o estopim da minha vida, né? Levei um tiro aqui quando eu bati com a cara no volante, bati com o carro, tava eu, a vítima e o comparsa, ninguém foi baleado, graças a Deus. Não houve vítima, só um policial que foi baleado, e ali eu fui preso. Nesse percurso que eu levei o tiro, eu deveria ter sido levado para o hospital, mas os policiais me levaram para uma mata e me espancaram para me matar. Porque na trocação teve um policial baleado no braço. E nesse espancamento que eu tô lá sofrendo, um cara deu o golpe e botou na minha boca a pistola e falou assim, tu vai morrer. Do nada não, por um milagre, pela uma ação de Deus, apareceu um policial que eu não sei qual era a patente, mas ele era com certeza a patente maior do que os que estavam lá. E quando ele chegou, ele falou assim, ó, vamos parar, ninguém vai matar o rapaz. Não, mas ninguém vai tocar nele. Vamos parar de espancamento, vamos levar para o hospital. Me levaram para o Getúlio Vargas, dei entrada, radiografia. O tiro de fuzil que atravessou a fuzilagem do carro e o banco, ele entrou na minha coluna, a metade ficou cravada nas minhas costas e a metade assim, é um projétil grande, né? E ficou pelo lado de fora. Passei a noite apanhando, algemado com 2 algemas e numa sala cheia de rato. E eu pingando sangue. Ali já era o tratamento de Deus na minha vida. Eu precisava passar por tudo isso. Eu passei 4 dias desmaiado na cadeia, dormindo. Eu estava um dia assim na cadeia, e eu estava com a mão assim entre as grades, olhando assim para ver assim um pouco do céu. E eu falei para Deus assim, na minha mente. Falei, Deus, eu entrego a minha vida para você. Eu vou sair daqui, a partir de hoje, a minha vida é tua. Meu comportamento na cadeia mudou. Aí, nesse processo que eu me entreguei para Cristo, sem falar, todo mundo começou assim do nada, irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão. Já não era mais o vagabundo, era o irmão. Cuidei, aí quando o Cazuza veio com aquela palavra para mim, ele falou assim, irmão, confia. Aí nesse dia, não tava esperando nada, eu falei assim, ó, gritaram meu nome, ó, Maracanã, audiência. Aí desci, troquei de roupa, desci e fui. Cheguei lá no fórum, lá no centro, fui me apresentar. A promotora não pode tirar o algema, bota de frente, me botou de frente. Ela me fez uma pergunta, aquilo mexeu comigo. Ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, fiz 21 ontem. Ontem, era dia 9 de janeiro. Ela disse, morreu 3 jovens da sua idade. E eu fiquei feliz. Quando ela falou isso, minha lágrima desceu. Falei, vai acabar comigo aqui. A promotoria tá ali para te arrebentar. E ela começou a falar, ela disse, mas olha para você, rapaz. Eu vejo algo diferente, eu acho que você merece uma oportunidade. Aí o juiz, assim, ele olhou para mim assim, e falou assim, rapaz, não existe lei para te absolver, não. Eu vou te condenar. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Segura na mão desse teu Deus aí, não larga nunca mais. Quem disse para ele que eu tinha aceitado Jesus? Quem disse para ele que o Cristo entrou dentro do meu coração? Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. E dali eu fui direto para a igreja. E a partir daquele dia, a minha vida foi transformada pelo poder do amor que está em Cristo Jesus, o nosso